Vamos ler o texto da palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 até o 14. Pode sentar, igreja. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tua veste? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, me invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quanto ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus nenhum em outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita-me um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Meus queridos, quando nós vemos a história de Naamã, um exemplo muito poderoso de fé para nossas vidas, de humildade e também de obediência. Naamã, um comandante do exército da Síria, um homem de grande valor e de muito respeito, mas ele carregava em si uma doença desastrosa. Ele tinha lepra. E essa história, ela nos ensina que independentemente da nossa posição ou do status que nós carregamos, todos nós necessitamos da graça e do poder de Deus para alcançarmos a cura e a redenção. Não há outro caminho a não ser este. Essa história contada pela palavra de Deus nos ensina que a verdadeira cura vem de uma obediência humilde e de uma fé no poder divino. A salvação de Deus, ela é oferecida gratuitamente e alcança os improváveis e transforma todas as pessoas orgulhosas em pessoas mais humildes. Talvez você conheça pessoas que exerçam muitas funções, muitas posições, ou talvez você é uma pessoa dessas. Como é que você enxerga as coisas de Deus sobre a tua vida? Diante de um homem que tinha um grande prestígio, oh glória,
Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, já vou tomar um gole. Naamã, como nós lemos aqui, um homem de um prestígio enorme, um líder militar. Uma pessoa em sua carreira vitoriosa, muito honrada. O texto diz que, através do Deus de Israel, muitas batalhas o povo da Síria ganhava por conta deste homem. Apesar de toda a sua glória, um homem que carregava uma lepra. Isso nos mostra que uma fragilidade humana não é excluída simplesmente por uma posição social, por um status que a pessoa pode ter. Todos enfrentamos dificuldades e limitações. E isso está sujeito a todas as pessoas, indiferentemente do que elas são, do que elas fazem. A lepra de Naamã simboliza o pecado que aflige a humanidade. Algo que por nós mesmos não podemos nos curar. Muitas coisas em nossas vidas não estão ao nosso alcance de fazer ou realizar. Somente por uma intervenção milagrosa de Deus. Mas para todas essas coisas existem caminhos, existem coisas que precisamos trilhar, coisas que Deus vai requerer de nós. Uma jovem israelita escrava na casa de Naamã. Ela faz uma declaração aparentemente simples, mas cheia de fé. Ela acredita que o profeta em Israel poderia ser curada pelo Senhor. Olha, se tão somente você for lá na minha terra, existe um homem lá que pode, através de Deus, trazer a cura sobre a tua vida. De repente, quando ele ouve esse conselho, ele, acostumado a ter poder, acostumado a delegar, a mandar, a exercitar, ele obedece a um chamado desse. Sai da tua terra e vai até Israel. E leva com ele presentes, leva carta, leva muitas coisas, acreditando que isso seria suficiente. E o rei de Israel não recebe, quem recebe através daquilo que ouviu foi o profeta Eliseu. Mas o profeta manda um servo dele atender esse rei. Naamã, o comandante do exército. E algo que o deixa mais furioso ainda, pela sua posição, pelo seu status, como ele pode mandar simplesmente um servo vir falar comigo. Talvez ele estava esperando muitas honrarias, muitas regalias, teatros, outras coisas, mas tudo de acordo com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E após ele ser persuadido pelos seus servos, ele obedece às instruções. Ele mergulha naquele rio. Ao final do 7º mergulho, Naamã ele levanta purificado, curado. Mas não foi somente uma cura física, mas também aquilo que o transformou, o coração dele. Aleluia. Ele reconhece o poder do Deus de Israel. Diante disso, ele começa a ter uma nova vida. Nós vivemos, igreja, no mundo. Irmãos, eu vou beber muita água hoje. Graças a Deus não é ressaca. Isso nunca fez parte da minha vida. Mas eu estou com a garganta muito ruim. Mas nós vivemos num mundo onde muitas aparências e conquistas pessoais, às vezes, disfarçam muita coisa que há no oculto no interior de cada pessoa. Quantas pessoas nós conhecemos de grandes status, às vezes de patentes tão altas, tão fortes, mas por dentro são pessoas que estão miseravelmente doentes. Talvez não fisicamente como Naamã, mas a alma já está totalmente contaminada. O vírus mortal desse mundo, desde a criação do homem, se chama pecado. E isso, nenhum de nós escapamos. Como que às vezes nós reagimos diante disso? Riqueza, influência. O general Ciro, ele personifica essa realidade. Por fora, um homem vitorioso. Por fora, uma pessoa cheia de medalhas no seu peito, de grandes vitórias, de grandes combates e grandes lutas vitoriosas. Mas por dentro, uma pessoa desgraçada, miserável, fedendo a lepra. Quando nós conhecemos a antiguidade, a lepra simbolizava não somente uma enfermidade física, mas significava impureza, separação. Todas essas coisas tiravam a pessoa de um convívio social. Era vergonhoso para uma pessoa carregar essa doença. Embora sírio, Naamã ele também representa toda a humanidade caída. Toda pessoa que foi destituída da glória do Senhor.
nobre por criação, mas corrompida pela lepra do pecado. Curiosamente, o texto afirma, como eu já falei, que mesmo ele tendo todas essas situações e não vivendo no contexto do povo de Deus, ele ainda era abençoado pelo Senhor. Isso mostra o evangelho de Cristo lá no Antigo Testamento. A graça alcançando o gentio, a graça chegando àqueles que querem abrir o coração para receber algo especial do Senhor. Como é que o seu coração está aqui nesta noite? Deus quer cumprir seus propósitos, mas é por meio de uma menina anônima, levada cativa de Israel, que a esperança nasce. Bruno, alguns tempos atrás, estava pregando sobre esta menina aqui na igreja. E esta mensagem me trouxe a reflexão um pouco disso que eu estou falando nesta noite. Enxergarmos aquela doença mortal na vida de muitas pessoas. E às vezes nós enxergamos esse texto como uma menina que saiu escrava de Israel e não enxergamos uma obra missionária que Deus começa a realizar no coração de uma pessoa que entende que Deus é Deus aonde ela estiver. Uma pessoa que teria talvez toda a razão emocional humana para querer se rejeitar e se aborrecer com Deus, porque estava sendo levada como escrava. Mas ela não se curvou diante das suas dificuldades, diante das suas afrontas, e muito pelo contrário, não negou jamais, e nunca se esqueceu do seu Deus. A partir desse momento, ela começa a lembrar aquilo que ela vivia e falava: olha, se tão somente você for lá para a minha terra, há um homem de Deus lá, que pode fazer um milagre na tua vida. Quantas pessoas você conhece? Pessoas que são do seu convívio social, do teu trabalho, da tua família. Pessoas que estão doentes. Pessoas que são simplesmente como esses leprosos do Antigo Testamento, pessoas rejeitadas, pessoas que são excluídas, pessoas que são vistas por muitas pessoas como impuras. E você teria coragem de dizer: olha, se tão somente você ir lá onde eu congrego, lá onde eu cultuo, lá tem homens e mulheres de Deus que vão orar e você será curado. Mas não só como esta jovem, mas você seria esta pessoa que seria responsável por colocar no coração daquela jovem essa esperança. Como que nós nos posicionamos diante dessas situações? Ou será que vão jogar somente para os pastores da igreja? Como que eu tenho me posicionado diante disso? A mensagem da graça começa com a voz de uma escrava que crê que há um profeta em Samaria. Eu creio que nesta casa há homens e mulheres de Deus capacitados para que pessoas entrem aqui doentes e saiam daqui curados. Em nome de Jesus. Pessoas que outrora estão sendo envergonhadas, estão sendo colocadas de lado pela sociedade. Pessoas que são rejeitadas, mas se entrarem aqui, sentirão o abraço do Eterno, porque você representa Ele neste lugar. Amém? Eu destaco 3 pontos para que a gente possa refletir nessa história de Naamã. Em primeiro lugar, a graça de Deus alcança os improváveis. Olha para a pessoa que está do teu lado. Olha, irmão. Olha aí quem a graça alcançou. Danilo falou, realmente era improvável. É isso mesmo? Entendi certo? É. Glória a Deus. Renato, eu acho que fala a mesma coisa, né, Renato? Quantas pessoas às vezes são improváveis, meus queridos. Mas a graça de Deus alcança a todos. Naamã, um inimigo, sírio gentio, comandante do exército que oprimia Israel, ainda assim Deus alcança com sua graça. A menininha cativa em casa, não apenas uma vítima, como eu já falei. Não podemos achar que somos vítimas de tudo, porque passamos por situações, às vezes, desesperançosas, desesperadoras, situações que às vezes nos entristecem, e muitas pessoas, ao invés de se colocar numa posição firme, aonde Deus colocou, preferem reclamar, preferem murmurar, preferem fazer tantas outras coisas, mas não enxergar que Deus tem um plano para todas as coisas. Que Deus prometeu estar conosco aonde quer que nós andássemos.
Difícil falar isso quando nós não estamos passando por situações como essa. Mas se passares, creia, o Senhor é contigo. O Senhor não te deixa só. Essa menina é cativa e escrava, não apenas uma vítima, mas ela é uma missionária que começa a semear uma esperança naquele que talvez seria mais improvável, naquela pessoa que lutava contra o povo de Deus. Deus já estava olhando para ele, assim como ele um dia olhou para mim e para você e disse: olha, eu quero derramar da minha graça sobre a tua vida. A graça veio para todos. Só somos salvos por meio dela. Talvez aqui um contraste tão evidente. Uma pessoa tão poderosa, precisando de ajuda. Aquela pessoa que é forte, sendo socorrido por uma pessoa, entre aspas, menor do que ela. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1:27. E isso aponta para a maneira como Deus usa os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e os entendidos. Quem sabe, de repente, você é como uma dessa menina pequena, mas com uma ousadia tão grande, porque você carrega a graça de Cristo sobre a tua vida, porque você tem a palavra de Deus no teu coração, e você é apto para até confundir aqueles que acham que são. Que tipo de pessoa, às vezes, você tem convivido, a ponto de achar que pode ser muito melhor do que você? De repente, é essa pessoa que Deus quer demonstrar a graça através de sua vida. Temos, às vezes, mania. Eu falo temos, mas talvez eu possa estar falando de mim, né? Muitos anos, quando trabalhava em fábrica, via tantas situações de pessoas que, por ter um mísero cargo acima do seu, se achando tão superior e achando digno de pisar em você e dizer tantas outras coisas. E às vezes eu orava: Senhor, destitui esse cara desse cargo em nome de Jesus. Em vez de tentar demonstrar o amor e a misericórdia de Deus. Às vezes pensamos errado, às vezes agimos errado, mas Deus, Ele é misericordioso. Aqui uma pequena trazendo uma grande resposta. Isso aponta para uma maneira como Deus usa os fracos para confundir os fortes. Aleluia. A história de Naamã, ele antecipa a inclusão dos gentios à graça redentora de Cristo. Nós somos os gentios atraídos pela graça, mas isso começa lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é um livro exclusivo do povo de Israel. Um povo, sim, amado, escolhido por Deus para fazer muitas coisas, mas já existia o plano da graça redentora desde esses tempos. A história de Naamã nos mostra isso. Deus alcançando o pecador improvável por meios inesperados. Charles Spurgeon, um grande pregador, dizia assim: a graça de Deus encontra-nos onde estamos, mas nunca nos deixa como nos encontrou. Você pode estar da maneira que você está hoje. Você foi encontrado por Deus de uma maneira talvez bem triste. Mas quando a graça te encontra, ela te transforma. Quando a graça te encontra, ela modifica a tua vida. Quando a graça te encontra, você passa a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não há como ficar do mesmo jeito. Não há como viver do mesmo jeito. Sem transformação, não há convicção da presença de Deus. É inútil dizermos que nós somos filhos de Deus, que nós agarramos a graça, nós estamos, mas continuamos vivendo do mesmo jeito que vivíamos quando nós não ainda conhecíamos esse Deus. Não há possibilidade alguma. Aleluia. Em segundo lugar, a graça de Deus exige rendição e humildade. Naamã, ele chega com ouro, prata, carta. Eu imagino que eu posso comprar as bênçãos do Senhor. Será que, se eu chegasse com tudo que eu tinha, infelizmente muitas pessoas pregam isso, uma verdadeira mentira, achando que aquilo que vem de Deus é comprado. Ele chega com tudo isso. E o rei de Israel diz: quem esse rapaz está pensando que eu sou?
Será que eu posso ser Deus agora para fazer isso? E isso chega no ouvido do profeta, e o profeta fala: manda vir comigo, porque hoje é dia de este comandante saber e descobrir que há Deus em Israel. Quem sabe você se posicionando desta maneira, pessoas que caminham contigo, talvez o teu marido, talvez a tua esposa, o teu filho, os teus parentes, que ainda não se renderam a Deus, vão começar a se render quando vê você tomar uma postura de homem e de mulher de Deus e falar: a partir de hoje, você vai ver que aqui neste lugar há uma pessoa que é temente a Deus. E não é de qualquer maneira que se compra as coisas que vêm do Senhor. É da maneira que Ele prescreve para cada um de nós. Eliseu nem sequer vai com ele. Eliseu manda o mensageiro. E isso fere o orgulho desse comandante. Sabe quem que é que está chegando aqui em Israel? Sabe quem que é este comandante? Talvez aqui no Brasil a gente vê falar, né, de coronel de 7 estrelas, pessoas com alta patente. Sou eu que estou chegando aqui. Não é dessa maneira que você pode vir falar comigo, não. Talvez eu esperava que você viesse com seus rituais, viesse de tantas outras maneiras, fazendo Deus descer, bradar aqui, mas você manda um servo vir falar comigo? Como assim? O profeta manda mergulhar num rio, o Rio Jordão. Este homem fica mais furioso ainda. Mas será que lá em Damasco não existem águas mais bonitas, mais limpas? Eu tenho que me mergulhar aqui mesmo? Será que é aqui o lugar que eu preciso fazer isso? O orgulho do general precisa morrer antes que a lepra desapareça. O orgulho dos nossos corações precisa sumir antes que o milagre do Senhor chegue. Deus, Ele tem muito mais que cura física. Deus tem muito mais que portas abertas. Deus tem muito mais que milagres visíveis para fazer na minha e na sua vida. Ele quer transformar o nosso caráter. Ele quer nos dar um coração segundo o coração que vem do coração dele. Nós precisamos ser igual a ele. Mas ele não consegue entender. O orgulho do general precisa morrer. Essa é uma pedagogia da graça, meus queridos. Ela não se curva à lógica, a mérito, mas ela exige fé e humildade. Para você alcançar aquilo que vem de Deus, você precisa reconhecer quem você é, precisa obedecer aquilo que Ele está mandando você fazer e com fé mergulhar. Mesmo que às vezes seja ilógico. Qual que é a lógica mergulhar num rio 7 vezes, levantar e ser curado? O Jordão para Naamã não era apenas um lugar, era uma afronta à sua autossuficiência. Um homem que se achava acima de tudo, mais poderoso que todos. O número 7 aqui, meus queridos, nós vemos na Bíblia, o símbolo da perfeição. Isso não está indicando que a cura está no ritual, mas numa obediência completa. Se Deus te mandou dar 7 mergulhos, não é 8, não é 3, não é 4, é 7. Se Deus mandou Josué rodear Jericó por 7 vezes, se Deus mandou você jejuar, orar, fazer isso, faça, obedeça. Não questione as ordens de Deus. Não questione aquilo que Deus está mandando você fazer. Apenas creia e obedeça. Trilhar os caminhos do Senhor através de obediência é trilhar caminhos para a vitória, é trilhar caminhos para novos rumos e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando ele desce as águas, Naamã, ele está descendo do seu trono. Ele está deixando a sua patente. Ele está tirando as coroas de glória que este homem teve em vida, se humilhando diante de Deus. Quantas vezes o nosso coração está como desse homem, achando que nós conquistamos coisas, que nós fizemos muitas realizações de vitórias, e às vezes nós precisamos destituir desse trono mundano, desse trono humano, para que o trono de glória do Senhor esteja presente e reto em nossas vidas. Quando levanta, não é apenas aquele que renasce, mas é um coração transformado,
diante da obediência em Deus. A lepra do corpo foi curada, mas também a lepra do orgulho foi quebrada. Isso Deus quer fazer em nossas vidas. O Evangelho, em sua essência, é isso. Cristo, Ele nos chama a negar a nós mesmos, a descer das alturas do orgulho, mergulhar na simplicidade da fé e da obediência. Meus queridos, Jesus Cristo é o verdadeiro Rio Jordão. Todo pecador que mergulha arrependido sai purificado. Todo aquele que mergulha nas águas no oceano do Espírito, ele levanta renascido em Cristo como uma nova criatura. Não há possibilidade de ser diferente. Aleluia. Em terceiro lugar, meus queridos, a graça de Deus conduz à adoração exclusiva. Naamã, ele volta ao profeta com uma nova identidade. Um homem já curado, restaurado. Ele reconhece que há somente um Deus. E diz, olha, hoje eu sei que há somente Deus em Israel. Ele não quer apenas agradecer, mas ele quer mudar de vida. Uma fé que não é superficial. Uma fé que foi arraizada ali nos milagres encontrados através de sua obediência a Deus. Aleluia. E ele ainda pede para que pudesse levar um pouquinho de terra de Israel para a sua terra síria. Isso aqui não é uma questão supersticiosa, irmãos. Ele simplesmente estava querendo levar a adoração contigo, a terra onde eles acreditavam que era a terra da adoração. Ele falava, agora, neste momento, eu farei lá na minha terra um lugar para que o Deus de Israel seja o meu Deus, a minha habitação, a minha adoração. Muitas vezes nós entendemos que hoje não há mais esse espaço de brigas por adoração. Olha, será que a adoração é no monte? Será que é dentro da igreja? Onde é? E o próprio Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Mas será que nós estamos levando isso a sério? Estamos adorando Ele em verdade? Naamã, ele entende que ele teria que fazer isso porque ele já estava rendido a este Deus poderoso. Mas ele tinha ainda obrigações com o rei dele. Ele precisava às vezes se ajoelhar com o rei diante daqueles deuses. Ele fala, olha, me perdoe por essas coisas, porque o meu coração já está em Deus. Por isso eu quero levar um pouco dessa terra. O que nós levamos no nosso coração para o nosso dia a dia, diante das adorações que nós queremos fazer ao nosso Deus? Como nós estamos chegando a Ele? Quando estamos dentro do nosso carro, quando estamos no nosso trabalho, quando não estamos em convivência com pessoas em um círculo ou dentro de uma igreja assim para adorar o Senhor. O que eu levo no meu coração ali fora? Como eu tenho encarado isso? Qual é o lugar que eu devo adorar a Deus? Aonde eu devo me chegar a Deus? Aleluia. Ele mostra esse gesto, que ele deseja construir um altar ao Senhor fora de Israel, para que ele pudesse manter uma aliança com Deus que o salvou. Talvez você possa estar saindo debaixo do arraial de Israel, ali onde o inimigo te afronta. Mantenha a tua aliança com Deus ali, em nome de Jesus. Mantenha a tua adoração a Deus aonde quer que você esteja. Aleluia. Nosso Deus é tremendo. Naamã, ele precisava estar ali, mas ele já consegue distinguir, aleluia, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é o erro. Talvez uma fé nova, mas uma fé bem real. Estava falando com o Bruno, estou lendo um pouco sobre João Calvino. Uma frase que marcou muito, que diz assim: Deus só é verdadeiramente conhecido quando os homens se despem de sua arrogância e aprendem a se curvar diante da sua majestade. Quando nós aprendemos a se despir daquilo que nos enoja, daquilo que realmente tira toda a sujeira do pecado.
nós vamos conhecer a Deus de verdade e se curvar diante de um Deus majestoso. Esse Deus é poderoso, igreja. A história de Naamã ela é uma poderosa lição de que a cura e a salvação vêm através da fé e a obediência a Deus. Um homem de muito poder teve que se humilhar e obedecer a uma instrução simples para receber a cura. Às vezes nós duvidamos daquilo que Deus tem pedido para nós. Senhor, pode parecer simples, pode parecer ilógico. Talvez na mentalidade humana não tem explicação alguma. Lembramos que não precisamos entender tudo, precisamos obedecer. Abraão, quando recebe o chamado de Deus, Deus fala para ele, olha, pega a tua família, sai do meio de tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Qual a lógica disso? Deus não tinha mostrado a terra para ele. Às vezes queremos enxergar primeiro. Às vezes queremos entender primeiro. Nós não precisamos saber de todas as coisas. Precisamos confiar e obedecer. Precisamos acreditar que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Que Deus tem caminhos trilhados para cada um de nós. E ter a certeza, como Lucas testemunhou aqui, que aquilo que vem de Deus é melhor. Às vezes fazemos planos, fazemos tantas outras coisas. E parece que no meio dos planejamentos, quando não começam a dar certo, parece que se tornam frustrantes. Mas quando nós aprendemos a confiar e a esperar em Deus, nós veremos que ali no final foi o melhor que Deus quis para nós. Aleluia. Naamã teve que se humilhar e obedecer uma instrução simples para receber a cura. Da mesma forma, nós somos chamados a confiar em Deus, a obedecer a sua palavra e reconhecer que só Ele pode nos curar e nos restaurar. Não tem outro que possa fazer isso por mim e por você. Somente Deus. Que possamos, como Naamã, experimentar a cura que vem do Senhor, quando nós nos submetermos à sua vontade com fé e obediência. Não tem outro caminho. Em nome de Jesus. Fiquem de pé, irmãos. Glória a Deus. Queria que você fechasse os teus olhos. Cadê a banda? Sobe de novo, hein, irmão. Feche os teus olhos. Quando nós falamos de orgulho, irmãos, é preciso entender o significado correto da palavra que está sendo ministrada. Nós temos aquele orgulho positivo, que quando nós temos sentimento de contentamento e prazer com as conquistas pessoais, ou às vezes de realizações de pessoas queridas. Eu fico muito orgulhoso vendo os meus filhos na presença do Senhor, vendo esta geração tentando mudar. Mas também tem aquela parte do orgulho negativo, que é o que nós pregamos aqui nessa noite, que faz parte de uma vaidade terrível. Aquele excesso de apreço por si mesmo. Aquelas pessoas que necessitam ser admirado por outras. Aquelas pessoas que têm uma soberba e uma atitude de superioridade. Isso precisa ser quebrado em nome de Jesus. Aquela arrogância, talvez um comportamento presunçoso, pretensioso, que acaba desprezando outras pessoas. Acaba humilhando pessoas porque às vezes nos sentimos superiores. Talvez não estamos aqui lidando com pessoas com patente de Naamã, mas quantas pessoas às vezes no convívio familiar são assim? Não conseguem às vezes ouvir os filhos, pais e mães que se sentem totalmente superiores e arrogantes, maridos que não conseguem às vezes ser assim com esposa, ou vice-versa, esposas com maridos, pessoas que precisam aprender o caminho da humildade para que possam chegar no momento mais glorioso na presença do Senhor. Naamã chegou à porta do profeta, como eu já falei, com ouro, poder, prestígio. Aleluia. Pegue em sol já, meu querido. Mas ele saiu curado por causa de uma fé obediente e de uma graça imerecida.
quando nós recebemos a graça do Senhor, aquilo que nós não merecíamos. Deus ainda age assim. Ele quebra o nosso orgulho para nos fazer novamente. O Evangelho não é uma troca, o Evangelho é um presente. O Evangelho é por rendição. Naamã teve que descer ao Jordão. E você, está disposto a descer? A graça ainda espera aqueles que abandonam seus títulos e se rendem à voz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E hoje, meus queridos, não é Eliseu que está chamando, é Jesus Cristo que está declarando: olha, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Elevo os meus olhos para o monte e me pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Quais são as ordens que Deus tem dado a você? Eu não estou nesta noite querendo dizer que há pessoas arrogantes aqui, mas se tiver também, a palavra do Senhor confronta, mas Deus corrige a quem ama. Mas no aspecto de entender o que Deus tem pedido para eu fazer, que talvez tenha me causado espanto. Senhor, será que eu preciso, Senhor, descer nesta noite 7 vezes nesse rio, mergulhar, para que eu possa alcançar de uma forma milagrosa a minha cura, não somente física, mas a cura da alma que está doendo, que está, Senhor, tão difícil. Quem sabe hoje o teu mergulho é simplesmente chegar até o altar aqui e receber o alívio do Senhor, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, o nosso orgulho nesta noite. Quem sabe o Senhor tem falado contigo dia após dia, e tudo que você precisa é mergulhar com fé, com obediência. Peça ao Senhor para te purificar nesta noite, em nome de Jesus. Eu queria te desafiar. Como eu disse, não estou te chamando dessa forma, mas se há alguma coisa que você precisa mergulhar, vem até o altar nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos clamar. Quem sabe a tua vinda ao altar é o mergulho que o Senhor quer de você, para que você sinta alívio, para que você sinta as mãos do Senhor sobre a tua vida. Nós vamos fazer essa canção, meu querido, e se você quiser, vem até o altar em nome de Jesus. E o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer
descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como namorado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero seguir como na do seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero seguir como no seu poder. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração especial neste momento, Senhor. Quebre, meu Pai, o orgulho dessa nação, Senhor, dos nossos representantes. Meu Pai, em nome de Jesus, fortalece aqueles que brigam por causas, Senhor, sociais, aqueles que brigam por causas justas, meu Pai, em nome de Jesus. Temos aqui o nosso querido, meu Pai, que trabalha, Senhor, dentro de um departamento tão difícil, meu Pai. Que ele e seus companheiros, meu Pai, possam receber forças, meu Pai, para fazerem aquilo que seja correto, meu Pai, em nome de Jesus. Diante de tanta desigualdade, Senhor, diante, Senhor, de tantas atrocidades, meu Pai, que nós possamos ver uma geração sendo mergulhada, Senhor, nos rios, no oceano do Teu Espírito, e levantando, meu Pai, aleluia, limpo, purificado, Senhor, em nome de Jesus. Demonstrando e mostrando, meu Pai, que nós servimos um Deus de verdade, um Deus que ainda faz milagres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abata seus arrogantes, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que possamos levantar a bandeira do amor, que possamos levantar a bandeira do Teu Evangelho, não se curvar, meu Pai, aleluia, aceitar os Teus planos para nossas vidas. Se tivermos que mergulhar, Senhor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não importa quantas sejam as vezes, que possamos obedecer, que possamos confiar e sair, Senhor, limpo, renovado, curado, em nome de Jesus. Aleluia. Que haja cura nesta noite aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Que haja restauração, em nome de Jesus. Menos julgamento, mais abraços. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos aceitar as condições e da forma que nos encontrarmos, Senhor, servir para testemunhar que há Deus na comunidade, que há Deus que cura e opera e faz sinais e maravilhas. Aleluia. Queremos ser limpos, Senhor. Queremos ser limpos, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, mude, Senhor, a nossa visão. Mude, meu Pai, em nome de Jesus, a nossa perspectiva. Enquanto encontrarmos pessoas necessitadas, possamos estar disponíveis para, Senhor, oferecer o Teu amor e o Teu abraço. Aleluia. Senhor, quebra o nosso orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas
teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Aleluia. Deus abençoe. Meus queridos, que vocês sejam, em nome de Jesus, aquele que vai levar cura e restauração pelo poder do nome de Jesus. Seja quem for que entrar na tua frente, se for comandantes, se for pessoas simples, mas aquelas pessoas que necessitam do amor de Deus. Amém? Sente só um pouquinho, nós já estaremos encerrando, meus queridos. Só passar os avisos rapidamente.